Vamos dar continuidade ao vídeo anterior, como eu trato a gagueira. Mas antes, eu gostaria de esclarecer o seguinte. Muita gente ficou incomodada pelo fato de eu ter dito que a minha abordagem se chama modificação de comportamento. E disseram assim, ela trata a gagueira como um simples problema de comportamento. Eu não trato a gagueira como um simples problema de comportamento. Muito pelo contrário, eu tenho uma visão holística daquele paciente, daquela pessoa que gagueja. Quem já assistiu meus outros vídeos sabe, quando eu falo sobre as causas de gagueira, que por que todos os teóricos não concordam quanto à etiologia, isso é, a causa da gagueira. Por quê? Porque não existe uma só causa que justifique todos os casos. A gagueira pode ter muitas causas diferentes e há muitas variáveis aí. Então a gente não pode generalizar. A gente tem que tratar aquela pessoa. E aquela pessoa, com toda certeza, ela tem que modificar muitos comportamentos de diversas formas. Por isso que se chama modificação de comportamento. Mas em nenhum momento eu disse que a gagueira é puramente emocional ou comportamental. Assistam os meus outros vídeos para saber como que eu enxergo isso, certo? Então não é uma visão simplista, não. Ela vê a gagueira como se fosse um problema, um simples problema de comportamento, como disseram. Não é isso. Às vezes a gagueira pode até ter uma causa emocional e ser agravada por problemas emocionais, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. Uma outra coisa que a gente precisa ter uma visão holística, né? No decorrer do tratamento, eu até pergunto o que o paciente come. Teve uma época que disseram o seguinte, a Fernanda Papaterra fala que açúcar causa gagueira. Obviamente que não, ou piora a gagueira, digamos assim. Lógico que não, mas só que quem já assistiu os meus outros vídeos sobre alimentação sabem que eu considero o açúcar um veneno. Né? E o açúcar, né? Lembram do livro Sugar Blues que eu falei? Ele causa ansiedade. E eu já pedi para muitos pais de crianças que gaguejam pararem de comer, pedir para a criança, né, ou diminuir o açúcar da criança. Eu já tive crianças que tiveram crises de abstinência, de levantar às 2 da manhã querendo um doce, só porque foi tirado o açúcar. Então, essa criança estava viciada em açúcar. Uma criança hiperativa, né, que muito ansiosa e que comia muito açúcar. Eu pedi para diminuir. Então, assim, tem muitas variáveis aí e isso não seria uma modificação de comportamento? Óbvio que sim. Bom, então vamos aos outros passos. O terceiro passo seria o contato suave. Depois que a pessoa parou de lutar, né, que ela cancelou a luta, porque a gagueira é a luta e a luta é a gagueira, quando a pessoa para de lutar e não força nem um pouquinho, nem que ela tenha certeza que se ela forçar um pouquinho a palavra vai sair, se ela fizer isso ela vai reforçar o comportamento da luta, ela vai simplesmente parar, esse seria o cancelamento, e fazer um contato suave com os articuladores, sem luta, de forma bastante relaxada, até ela conseguir cancelar e fazer o contato suave de forma imediata, de modo que o ouvinte nem perceba, até ela desautomatizar este comportamento. E isso dá resultado. A gente sabe que a gente está no caminho certo pelos resultados. E eu tenho tido muitos bons resultados com isso, certo? Obviamente que tem outras variáveis a serem consideradas, como eu já falei. Então, o terceiro passo seria o contato suave. Simplesmente a suavização dos articuladores na hora da emissão. Isso é treinado em leitura, em monólogo e em conversação. Primeiro com o terapeuta, aí seria a fase do estabelecimento da fluência com o terapeuta e logo depois transferindo esta fluência para outras situações de vida diária. O quarto passo é a dessensibilização. A pessoa se torna mais resistente, menos sensível a frustrações e ela vai enfrentando as situações mais temidas. Eu peço para a pessoa fazer uma lista de situações, desde a mais simples até a mais complexa,
do que ela teme em situações de fala. Pedir um pão na padaria, uma informação numa loja, contar uma piada num grupo, falar na classe, fazer uma pergunta, até o que o pessoal acha mais difícil, né? Apresentar um trabalho na frente de todo mundo ou mesmo falar em público, né? No caso não de um estudante. E aí nós vamos dessensibilizando, inclusive ao telefone, que o telefone sempre é uma coisa muito temida, e nós vamos enfrentando, porque a gente sabe que quanto mais a gente enfrenta, quanto mais a gente se coloca naquela situação, a gente vê que do chão não passa, não é tão ruim assim. O que pode acontecer? Se a gente está, né, no telefone ou mesmo no celular, qualquer coisa caiu a linha, qualquer coisa a gente desliga. O que pode acontecer? A pessoa do outro lado xingar, dar risada, aí o problema é da outra pessoa. Vamos ser mais resistentes a essas frustrações. Então, é feito todo um trabalho de dessensibilização para a pessoa achar que esse monstro, né, esse medo, é muito maior do que a coisa em si. Quer dizer, ela percebendo isso, ela vê que não é tão ruim assim. Como se fosse o medo da injeção da criança. A criança que faz aquele escândalo com a injeção, e no fim é uma picada, mas assim, o medo é bem maior do que a dor que a pessoa sente. Não é verdade? O quinto passo se chama tornar o silêncio confortável. Normalmente, a pessoa que gagueja, ela tem pressa de falar. Por quê? Porque ela acha que ela atropelando, ela com pressa, ela não parando nas pausas, ela se livra logo de ter que falar, então ela coloca os adiadores, ela põe um e vai ligando uma coisa no outro numa leitura, ela nem para nos pontos, nem respira. A respiração é uma coisa muito importante também. Então, tornar o silêncio confortável. Às vezes eu faço uma pergunta e eu peço para a pessoa esperar um tempo, como eu fiz agora. Ela não precisa responder logo depois. Ela pode lentificar a sua fala, ela pode, sem colocar adiadores, sem colocar não, ela pode simplesmente parar e fazer pausas, tanto na leitura quanto no monólogo e também numa conversação. Então, tornar o silêncio confortável. O sexto passo já seria a estabilização de todas essas coisas que foram trabalhadas. Evidentemente que, falando assim, parece uma coisa muito simplista, né? Mas cada passo é trabalhado com todas as variáveis que vêm, né, da história daquele paciente. Então, a estabilização, a fluência já deve estar bem estável, e o sétimo passo já é a fluência propriamente dita. A pessoa já tem que ter ferramentas para que, mesmo que a equação dela, o que é essa equação? Que a gente sempre fala que gagueira é igual a, né? A gente coloca na parte de cima da fração, digamos assim, todas as variáveis que aumentam a gagueira. O medo de situações, de pessoas, de fonemas, de palavras, a ansiedade, a pressa, a dúvida, a antecipação, que eu tenho só um vídeo falando sobre antecipação, que seria a diferença entre a gagueira e a disfluência normal, né? A pessoa sabe que vai gaguejar naquela palavra, mesmo sem ter falado a palavra está lá no fim da frase e a pessoa sabe que ela vai falar. Ela antecipa e aí ela então faz a força e aquela história toda que vocês conhecem. Então, essa equação, né, essas variáveis que estão em cima da equação, que seria o medo, a ansiedade, a pressa, a dúvida, a antecipação, o que mais? A luta, o julgamento, a responsabilidade de comunicação, o estresse de comunicação. Então, quanto maiores forem essas variáveis, maior é a gagueira. E embaixo são aquelas variáveis que diminuem a gagueira, que estariam, digamos assim, no denominador. E, basicamente, seria a autoconfiança, aquela força de autoestima dela saber aqueles períodos de fluência. Por isso que eu falo, a pessoa que gagueja, ela tem que se ouvir fluente para ela saber que ela pode ser fluente em determinadas situações e tudo mais. As pessoas me perguntam, e quanto tempo leva esse tratamento?
É uma pergunta que todo mundo faz. É muito difícil a gente falar, obviamente, porque já falei mais de uma vez, cada caso é um caso, cada tratamento é feito especificamente para aquela pessoa. O planejamento é feito para aquela pessoa. Mas, em média, na minha experiência, esse tratamento dura mais ou menos um ano. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, às vezes um pouco menos, dependendo, né, de como estão as coisas, né, na vida da pessoa, quantas coisas temos que modificar, né? Às vezes temos que modificar até a alimentação, como eu acabei de dizer, né? A gente encaminha então para nutricionistas ou então dá algumas sugestões para a pessoa, né? Porque todo mundo sabe que existem problemas neurocomportamentais que podem ser modificados pela alimentação, né? Vejam meus vídeos sobre isso, a gente fala muito que o intestino é o segundo cérebro e existem substâncias, né, principalmente nessas muito químicas. Outro dia pedi para um paciente parar de comer esses caldos de carne que tem muito caldo de galinha, de legumes e tal, que tem muito glutamato monossódico, que é um realçador de sabor e que ele é muito prejudicial para a saúde de modo geral, e ele causa muita ansiedade, ele mexe com o cérebro da pessoa, mexe com o intestino, mexe com o cérebro, né? Então, né, não adianta também a pessoa tentar fazer outras coisas, só simplesmente cancelar a fala aqui, se ela continua se envenenando, digamos assim. Então, há muitas variáveis, mas em média, esse tratamento leva um ano. Eu espero ter esclarecido algumas coisas. Aceito sugestões, aceito críticas, mas o importante a gente vê pelos resultados. Muito obrigada por me ouvirem mais uma vez e